Oi! Olá, tudo bem? O assunto de hoje é sobre... Como você controla os seus pensamentos? Você faz isso, né? Porque eu não fazia antes, eu tive que fazer. Questão de sobrevivência. Na verdade, eu aprendi também a fazer isso, porque eu sempre tive um pensamento muito acelerado. Então, eu aprendi a controlar um pouco os meus pensamentos e pensar um pouco mais positivo diante das circunstâncias, diante dos fatos, diante dos problemas que vão surgindo no decorrer dos dias. Então, essa questão de você controlar o pensamento e ver o pensamento positivo diante de uma determinada circunstância faz com que você consiga ter perspectivas de soluções e não de problemas. Eu sou assim, gente, pensamento acelerado, muitas coisas na minha cabeça, então eu penso muitos assuntos ao mesmo tempo. Eu faço uma novela mexicana na minha cabeça em questão de segundos, né? E com certeza, se você pensa alguma coisa, você já olha, a pessoa já te olha estranho, você já acha que a pessoa tá falando de você ou alguma coisa contra você. Você Então, cria muito, muita né? coisa. Então, eu particularmente tive que trabalhar muito com isso, porque eu tinha mesmo isso, essa coisa quase da síndrome da perseguição, de você achar que tá todo mundo te olhando, tá todo mundo falando de você. E eu tive que administrar esses meus pensamentos e eu comecei devagar. Primeiro, a própria meditação, né? Primeiro aquela coisa, é útil? Não, me questionar. Isso aqui é real? É concreto? Não é? E depois eu comecei a fazer mantras, sabe? Fazer aquela coisa assim, cancela, cancela, cancela 3 vezes para aquele pensamento não vir. Ou às vezes eu começava a dizer coisas, inclusive na minha casa eu tenho vários post-its espalhados, porque é aquela coisa assim, eu sou uma pessoa amorosa, o amor está em todos os lugares. Então eu comecei a fazer exatamente isso, de colocar mantras, de repetir, né, de falar assim, eu sou uma pessoa pacífica, então eu acordava cedinho já repetindo isso ao longo do dia. Então assim eu comecei a controlar os meus pensamentos. E eu vou falar pra vocês, funciona. Eu brinco hoje com as minhas amigas, eu falo assim, se deu certo pra mim, dá certo pra qualquer pessoa. E esses mantras são importantes. A gente acha que não, mas esse processo de repetição, ele faz com que o seu cérebro acredite dentro daquela circunstância, acredite naquela situação. Então, quando você começa a repetir incessantemente, é igual eu falo, ele acredita. Igual tem um livro do Peregrino Russo que chama Orar Sem Cessar. Né? Que você acaba controlando esse tipo de pensamento. Então, ele faz com que você tenha mantras de repetição para controlar esses pensamentos, né? Então, esse é um processo. É todos os dias você ter essa percepção da situação que está acontecendo e trabalhar para que você consiga visualizar o que é real, não o que é criativo. Ou seja, se aqueles pensamentos eles são verdadeiros ou não, né? Se eles estão te trazendo alguma coisa boa ou não, porque se porque não tiver, nossa, tem que exterminar ele na mesma hora, porque assim, ele começa pequenininho, mas depois ele vai tomando uma proporção tão grande que é literalmente uma novela. A Globo perde com a minha cabeça e provavelmente com a de muita gente, né? É porque você consegue criar vários, se você for alimentando essas ideias, isso gera vários transtornos, né? Em relacionamentos, em trabalhos. Por quê? Porque você acha que aquela pessoa está te perseguindo, que aquela pessoa está fazendo mal para você, que o seu relacionamento não está indo bem por causa disso. E você cria. E de repente o negócio está gigantesco, né? Então, a partir do momento que você começa a ter essa percepção do que é real, começa a separar, diferenciar. Ou se o esses pensamento não é bom, faz isso, cancela. Isso não é meu, então começa a falar assim, não, eu sou uma pessoa. Eu começava a anotar, eu anotava assim todas as qualidades que eu queria ter e eu anotava às vezes na mão, num papelzinho e eu repetia ele várias vezes ao dia. Durante algumas semanas eu fazia isso, porque uma hora eu ia acreditar que eu era aquilo tudo que tava no papel, porque eu acho que no fundo a nossa essência é muito boa, a gente só vai esquecendo disso, né? Então eu tava tentando resgatar essas qualidades que a gente tem desde a origem, porque as crianças têm essas qualidades, então elas são a boas. gente também é pra ter, né? Nós somos bons, é porque a gente vai se perdendo, né? O ser humano é bom. Ele Procure é bom. a sua tática aqui pra fazer certo. Então tem mantras, tem repetição, anotar nos papeizinhos. Eu coloco um post-it daquilo que eu quero absorver no momento, eu coloco em todos os lugares da minha casa, porque se eu for pegar água no filtro, eu vou repetir aquilo tudo até eu entender, até eu absorver
absorver aquele ensinamento. E cada vez que um pensamento ruim vier, você pede para ele afastar ou questiona, fala assim, depois eu penso nisso. Você já enganou seu cérebro e depois você pensa nisso. Depois você vai ver, analisar com mais tranquilidade esse tipo de informação. E só alimentar o lobo dos pensamentos positivos, gente. O outro lobo, não. Dos negativos, não. Não porque façam eles já isso. vêm sem que Ele você é automático, queira. é um processo de alienação, né? Os pensamentos negativos, eu falo que é igual o livro, né? O Mais Esperto que o Diabo, que a gente vai falar sobre ele. Nós vamos falar sobre ele. E é sobre isso. Então vamos... É isso, gente. É isso aí, gente. Né? O que você usa, o que você pode usar. A gente está sugerindo aqui o negócio do mantra, mas veja o que funciona para vocês. Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. E cancela tudo que não é bom e que não for te agregar nada. Tenha pensamentos positivos. Faça uma lista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.